Mas olha, senador Paim, o senhor que é da região e conhece bem o Vale dos Sinos. A gente anda pelo Rio Grande e anda pelo Brasil e vê iniciativas de um grande alcance social. Eu estive recentemente em Campo Bom, capital, uma das capitais do calçado, muitas fábricas de calçado. Ali eu conheci um trabalho feito por uma empresa numa parceria com a penitenciária Madre Pelletier, uma penitenciária feminina que fica em Porto Alegre. 10 mulheres presas nessa penitenciária estão participando de um projeto junto com uma empresa de Campo Bom, a Tricouro, para a produção de bolsas usando os restos das tiras das fábricas de calçados. Portanto, tem um outro lado, além do social e da redução da pena, que elas menos tempo na cadeia, é uma ressocialização e mais sustentabilidade, porque usam resíduos que seriam jogados no lixo. E eu queria só mostrar para ver o que essas apenadas com esse apoio estão fazendo. Esta é uma bolsa, isso é feito de tricô com pedaços de couro, senador Paulo Paim. Então, veja só, são tiras que a indústria coleta, faz, e a habilidade dessas presidiárias faz com que elas produzam e a renda garantida para elas. Esses produtos hoje são exportados pelo menos para vários países europeus que olham também o alcance social. Então, veja, aqui é o fruto de uma forma inteligente, socialmente correta e que tem justiça social junto com isso, embutida com isso. Porque qual é o problema das pessoas que ficam numa prisão? Depois que saem, o que vão fazer? Essa produção artesanal é coordenada lá na Tricouro por Peterson Schulenburg, e elas usam uma sala especial na prisão, técnicas de tricô e crochê, e usam couro e outros materiais reaproveitados, como eu disse, das sobras, para confeccionar. Elas usam umas agulhas feitas de plástico, para não ter nenhum problema de que isso possa ser... são agulhas bastante seguras, para não haver nenhum problema na costura com esse artesanato. Além de receberem da empresa os fios de couro para a confecção das bolsas, parte do lucro é repartido com todas aquelas que se dedicam a este trabalho. A empresa paga uma espécie de pecúlio para que as mulheres concluam a primeira etapa da produção das bolsas. A confecção de 10 peças, por exemplo, pode gerar uma renda de até R$ 120 a cada uma das detentas. Além de ganhar o próprio dinheiro com a atividade, as detentas aumentam as chances para reduzir a pena. Quanto mais produtivas, menor fica o tempo de prisão e aumenta a possibilidade de manter a renda após esse tempo dedicado à produção artesanal das bolsas. Atualmente, 40% da mão de obra artesanal está no presídio. Os outros 60% são desenvolvidos por donas de casa ou pessoas que têm uma segunda atividade. Aquilo que se falava da economia informal hoje de manhã, ou não da economia informal, do tempo que você tem para usar quando você pode no trabalho, do Domênico de Masi, né? Quer dizer, hoje mudou, você não precisa sair para uma fábrica, você faz em casa esse trabalho. Aqui está a lógica daquilo que Domênico de Masi defende. As expectativas dos idealizadores desse projeto, que envolve aí a penitenciária Madre Pelletier, também os empresários, foi iniciado em 2011, para aumentar a participação da mão de obra artesanal das detenças para até 90% até julho deste ano. Para se ter uma ideia do forte e positivo impacto social e econômico desse trabalho, 10% de toda a produção foram exportadas para o Japão e a Itália em 2013. Hoje, esses países são os principais compradores internacionais dessas bolsas de outros artefatos. A maior parte da confecção, 90%, tem sido consumida no mercado interno, especialmente por consumidoras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por mês, as detentas produzem 400 peças e ajudam a gerar, por ano, R$1,5 milhão de reais. Penso que este é um relevante exemplo a servir de inspiração em todo o país. Em Rio Branco, lá no Acre, os detentos em regime fechado confeccionaram peças de artesanato que eventualmente são expostas na própria cidade em prédios públicos. São redes, bonecas, acessórios de crochê e várias outras peças disponíveis para compra. A iniciativa tem como objetivo aumentar a autoestima e estimular o desenvolvimento profissional
dos mais de 350 jovens que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. É uma importante medida que afasta os jovens do caminho da criminalidade em função do tempo ocioso nas entidades às quais estão abrigados. Além disso, toda a renda arrecadada na venda vai direto para a família dos reeducandos, um outro estímulo para afastar os jovens do crime. O trabalho interno para todos os detentos é uma oportunidade de mostrar para a sociedade o trabalho que eles são capazes de desenvolver. Isso ajuda os jovens a mudar a imagem associada sempre a fugas, drogas, motins dentro da prisão. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a costura de bolas é uma das opções de trabalho que tem ajudado a reeducar aqueles que cumprem a pena. Uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário com uma empresa privada de Campo Grande garante geração de renda e remissão de pena para internos do Instituto Penal da cidade. O presídio de trânsito do centro de triagem e do semi-aberto urbano, todos da capital, também são parceiros e beneficiados com o projeto. O trabalho em grupo, com o envolvimento dos setores público e privado e a ativa participação das gestões municipais, estaduais e federal, são indispensáveis para corrigir as distorções sociais e econômicas e promover melhorias na vida dessas pessoas. São esforços conjuntos como esse que melhoram o cotidiano das cidades, movimentam a economia e tornam pessoas mais capazes e confiantes. E eu fico muito feliz de trazer esse tema hoje, senador Paim, estou terminando. Por quê? Porque hoje nós tivemos aqui uma sessão maravilhosa de homenagem ao centenário de nascimento da irmã Dulce, uma verdadeira santa, E também tivemos o Domênico de Masi, trazendo o seu humanismo para dentro do Senado Federal, numa iniciativa dos senadores Cristóvão Buarque, do senador Ciro Miranda e do senador Luiz Henrique da Silveira. E não menos importante, a presença do ex-senador Flávio Arnes, cujo retrato foi aposto à parede da Comissão de Educação e que teve uma atuação exemplar nesta casa, tratando das questões sociais. Eu me detive e faço questão de registrar a questão do convencimento que ele fez à casa a não inviabilizar a existência das APAES. E o que ele fez realmente foi notável. Graças a Flávio Arnes, as APAES tiveram preservadas as suas atividades, que são relevantíssimas no país inteiro, especialmente no nosso Rio Grande do Sul, ao falar preferencialmente a educação em escolas tradicionais. O preferencialmente garante a existência dessas entidades que no Rio Grande do Sul fazem um trabalho maravilhoso em todos os sentidos para dar assistência e apoio às pessoas, jovens, crianças e adultos que são portadores de necessidades especiais. Era isso, caro senador Paulo Paim.